Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Uma das minhas memórias mais antigas é um portão de madeira da garagem do prédio de uma amiga de infância. Eu lembro também do sofá branco dessa casa e do gato, também branco, que ficava deitado nesse sofá. E se não me falha a memória, o nome do gato era Mingau, por causa do gato da Magali, da Turma da Mônica. Essa amiga não foi apenas a minha melhor amiga por muitos e muitos anos da infância, como ela foi também a minha primeira amiga. A babá dela costumava levá-la para a pracinha perto de casa, perto desse prédio, quando ela ainda era um bebê. E a empregada que trabalhava na casa da minha mãe, ela também me levava para a mesma pracinha dentro do carrinho. E a gente se conheceu ainda bebê, porque as babás se conheciam e ficavam conversando entre si. A gente cresceu junta, nesse mesmo quintal, por assim dizer, e fomos estudar na mesma escola. Eu lembro muito bem desse portão de madeira da garagem, porque eu passava sempre por ele quando a gente voltava juntas da praia, quando crianças, e a gente tinha que limpar os pés no chuveiro dessa garagem antes de subir para o apartamento. O mesmo portão que se abria quando a gente saía de patins, de bicicleta. Eu conhecia mais o elevador dos fundos e de serviço do que o elevador social daquele prédio, para vocês terem uma noção. A gente vivia brincando. A gente estava sempre fazendo alguma coisa na rua também. Quando ela se mudou para o novo apartamento, algumas ruas mais distante da minha, essa primeira era mais próxima. Quando ela se mudou para uma mais distante, a gente já tinha idade suficiente para fofocar. Durante a noite, a gente saracoteava menos fora de casa. A gente ficava mais quieta, mais na sala vendo Simpsons, comendo besteira, ou no quarto, todo decorado com coisas da loja Imaginário, eu nunca vou esquecer, ouvindo Metallica, ou fazendo dever de casa, ou falando coisas da escola. A gente sabia tudo uma da outra. Quando eu gostava de um garoto, quando eu não gostava de uma pessoa, a gente era cúmplice uma da outra e todos os professores tinham que nos separar na sala de aula. Ai, gente, surreal. A gente trocava bilhetinho, a gente criou um alfabeto em código só nosso, para que a gente pudesse escrever esses bilhetes e assim se pegassem os nossos papéis, interceptassem, digamos, ninguém saberia do que a gente estava falando. A gente chegou a criar um grupo dos caras, com K, que é uma referência de um livro do Pedro Bandeira chamado A Droga da Obediência. Então, quando a gente queria fugir, sair da aula para explorar a escola ou alguma coisa assim, a gente, porque afinal, né, a escola ficava num bairro com trilhas e mansões e casarões abandonados, volta e meia a gente passeava por ali, né, no Jardim Botânico. A gente desenhava um K enorme na palma da mão e mostrava uma para outra no meio da sala de aula, assim, enquanto a gente pedia para a professora para ir ao banheiro ou algo assim. Era o nosso código, para que as outras meninas, no caso, essa minha amiga e um grupo que a gente criou, saber que o propósito era fugir, fazer alguma coisa dessas. A gente era um pesadelo para muitos professores. Nós éramos inseparáveis. E como a gente também tinha notas ok ou boas, dependendo da matéria, a gente sempre dava um jeito de passar de ano, né? Apesar dessas coisas todas, dessas bagunças. Eu não faço ideia de como eu consegui isso, porque essa parte eu não lembro, mas alguma coisa eu fiz que deu certo, porque, enfim, eu estudava de véspera e passava, e eu juro que eu não copiava a prova de ninguém. Eu nunca soube fingir, nem mentir muito sobre isso, então eu sabia que essa não era uma opção para mim. Mesmo que eu soubesse que essa amiga estava ali, que se eu precisasse dela para copiar na prova, eu poderia, né? Mas não, eu não fazia isso, até porque eu não consigo, gente. Eu sou muito idiota para essas coisas. Foram 12 anos ininterruptos de amizade full time. Eu acho que não tinha um fim de semana que a gente não estivesse juntas, além de todos os dias úteis na escola, durante pelo menos aí uns 10 anos, 11, 12 anos. O pai dela, para vocês terem uma noção, foi um pai para mim, durante uma boa fase da minha vida. Ele era a minha figura de pai, já que eu não tinha. A mãe dela era uma segunda mãe. E o irmão dela era também como um irmão para mim.
A gente fez vários pactos de amizade, com pulseira, com anel, com colar, com cartas, com diário, tudo que você possa imaginar. O meu primeiro diário, quando eu tinha 8 anos, eu comprei com ela numa papelaria. Eles eram iguais. O dela tinha capa rosa e o meu tinha capa azul, mas eram idênticos. E a gente escreveu a primeira entrada no diário juntas, e ao mesmo tempo. Eu tive esse diário, gente, até o dia 30 de março de 2023, quando eu tive que escanear, página por página, e jogar fora o caderno, porque eu não ia ter como trazer os meus diários para Portugal. Não cabiam na única mala que eu trouxe. E eu não podia, né, por motivos óbvios, deixar na casa da minha mãe, porque, né, não queria que ninguém lesse. Dos 12 aos 15, os interesses, obviamente, já foram mudando um pouco, né, e a gente foi se afastando aos poucos. A gente teve alguns momentos de comeback da amizade aos 16 ou 17, por pura nostalgia e consideração pelo passado. Mas a verdade é que a nossa vida já tinha tomado um rumo diferente. Cada uma já tinha sua melhor amiga, sua nova família. Independente da presença, de longe, eu a vi crescer e virar uma adolescente e depois adulta. E muitos anos depois, a gente se reencontrou até no aniversário dela, já adultas, nossas vidas completamente diferentes daquela que um dia imaginávamos ter. Eu fazia jornalismo, por exemplo, e ela psicologia. Se a gente tivesse apostado isso na infância, teria sido exatamente o contrário. Eu teria ido para a psicologia e ela para o jornalismo. Era o que tinha mais a ver, né? Depois disso eu perdi contato por muitos e muitos anos, até que eu soube que ela teve 3 filhos. O primeiro já era uma criança grande, ela estava grávida dos gêmeos depois, quando eu soube. E nessa hora, eu devia ter pego o telefone e ligado, e perguntado tudo, sobre tudo. Eu queria saber se ela estava bem, se a vida tinha sido gentil, generosa, se seus pais estavam bem, aqueles que um dia eu considerei pais também. Mas a vida foi acontecendo, estava acontecendo, o trabalho, a correria, e eu não liguei. A gente trocou mensagens por WhatsApp, a gente se atualizou ali rapidamente sobre coisas breves, coisas superficiais. Eu acho que eu cheguei a falar com ela quando eu estava morando em São Paulo, durante a pandemia. Agora eu não lembro muito bem. Ela faz aniversário em outubro, e todo ano eu penso muito nela no dia que ela faz anos, e eu penso em ligar e conversar por horas e horas. E essa nostalgia me pega de jeito, me faz lembrar de dias mais leves da infância, de quando nossos pais nos protegiam da realidade e da dificuldade de ser adulto. Eu não sei mesmo o que me impede, o que me distrai, que acaba o dia e a vida me leva para longe de novo, onde não há espaço nem tempo para eu me atualizar sobre a vida dela e dos antigos amigos. Em março desse ano, quando eu fui para a missa de 7º dia da minha mãe, na igreja Nossa Senhora da Paz, a igreja onde minha mãe costumava ir rezar, eu não esperava ver essa amiga. Eu não esperava ver ninguém, na verdade. Eu não tinha expectativa nenhuma de nada. Eu confesso que eu ainda estava meio em choque com tudo que estava acontecendo. Mas principalmente essa amiga eu já não falava há muitos e muitos anos. Então eu não tinha expectativa que eu a fosse ver. Durante toda a missa, eu tentei prestar atenção no que o padre estava a dizer, concentrada nas palavras, como se a minha vida dependesse disso. Eu não derramei uma lágrima. Alguns amigos vieram, que me surpreenderam muito, alguns até que já tinham ido ao velório, que aí sim eu já tinha chorado bastante. Meu melhor amigo, claro, estava comigo ao meu lado na missa, amigas de longa data da minha mãe e alguns conhecidos. Mas quando eu a vi na igreja, essa minha amiga, esperando para falar comigo, eu desabei. Minha melhor amiga de infância, que viveu meus primeiros anos junto comigo e que também me viu crescer, estava ali para me lembrar de que, embora a gente esteja separada pelo tempo e pela vida, a gente tem ainda um passado em comum e lembranças que nos fazem ser quem somos. Eu chorei tanto quando ela me abraçou. Eu acho que ela não fazia ideia do quanto esse momento foi importante para mim e para eu entender a minha realidade naquele momento. Para cair a ficha, sabe? Precisou alguém do meu passado muito distante
de todas aquelas pessoas que estavam presentes, minha primeira amiga, quando eu era bebê, para que eu percebesse melhor o presente e o que significava uma missa de 7º dia da minha própria mãe. Eu não sei, infelizmente, quem essa amiga se tornou, quem ela é hoje. Ela também não sabe quem eu sou. Nós temos quase 40 anos. Ela tem praticamente a mesma idade que eu, ela alguns meses mais velha. E temos mais tempo de vida afastadas que aqueles primeiros 14 ou 15 anos juntas. Mas foram os primeiros 15 anos da minha vida, sabe? E tudo que dizem sobre a primeira infância é verdade. Nós temos realmente laços muito profundos dessa época e levamos para a vida inteira alguns desses aprendizados que temos nessa época. Tanto que a gente leva trauma também. Ela me ensinou muito sobre amizade, confiança e partilha, coisas que carrego até hoje e me ajudaram na criação de outras amizades, de outra família. Eu acabei voltando para Portugal alguns dias depois da missa e aquela mensagem que eu estruturei na cabeça e a ligação que eu imaginei fazer para ela para agradecer a presença e colocar finalmente o papo em dia, nunca aconteceram. Nós nunca brigamos, a gente não se afastou por nada que fosse além de ter vidas diferentes. Não há motivo algum para eu ter essa resistência. Por que será que eu não pego o telefone e ligo para saber como ela tá? Por que será que a gente tem tanto medo de agir a ponto de achar que algo no presente poderia mudar algo do passado que já nem existe mais? Nada pode modificar o que já foi. Será que eu vou ter coragem de enxergar isso e fazer finalmente essa simples ligação para saber quem essa minha primeira amiga é hoje em dia? Saber como ela tá? Descobrir quem ela se tornou? Escrever esse texto não foi muito fácil, apesar de parecer que é simples, porque são 6 meses desde que minha mãe faleceu e eu tô aprendendo muita coisa no luto. E o passado e as pessoas que fizeram parte do meu passado nunca foram tão importantes quanto esse momento de luto, o que é muito curioso, é muito intrigante para mim. E mais uma vez eu venho aqui ocupar esse espaço. Eu peço licença por expor tanto desse sentimento, mas eu conto com vocês para continuar lidando com esse momento, que não é fácil. E vocês, meus queridos, também tiveram uma grande amizade de infância? Vocês lembram dessa vida? Vocês ainda mantêm contato com essas pessoas ou gostariam de manter? Até o próximo episódio. E obrigada.